Olá, amigos e amigas queridos. Essa revista aqui, Insight Psicoterapia, é de fevereiro de 1992, mas traz uma reflexão bastante interessante de Bertani Marinho. E ele fala sobre salto e risco que são envolvidos nas nossas escolhas. E olha que a gente faz escolha a cada instante, né? Mesmo quando a gente não faz uma escolha, estamos fazendo a escolha de não escolher. Então, salto e risco estão envolvidos nas nossas escolhas, nas mudanças que fazemos no nosso comportamento, nas nossas crenças, e faz parte do verdadeiro desenvolvimento humano, enfim. Então, é o salto que acontece de um estágio para o outro e o risco dessa mudança, né, de mudar de um estágio para o outro. E aí o Bertani Marinho traz à reflexão dois filósofos, o Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês do século XIX, que elaborou o conceito de salto. Disse Kierkegaard que o ser humano passa por 3 estágios no transcorrer de sua vida: o estágio estético, o estágio ético e o estágio religioso. O estágio estético é a busca incessante pelo deleite, pelo prazer, mas isso leva ao desespero, leva ao vazio existencial, à amargura, ao enfado, à melancolia, porque a gente sempre quer mais e nunca está satisfeito. Então a gente se desenvolve, evolui e vai para o estágio seguinte, que é o estágio ético, onde o indivíduo se subordina às leis morais, né? Daquela cultura, daquele povo, às leis jurídicas, às leis sociais, no ambiente onde ele se insere. E a partir dessa subordinação às leis morais, jurídicas, sociais, ele planeja o seu futuro. Porém, nesse estágio, no interior desse estágio, existe assim uma dicotomia, uma espécie de conflito entre o universal que naquele momento se apresenta, né? Por exemplo, essas leis, e a própria interioridade, né? O seu ser, os seus desejos. Então, Kierkegaard diz que no interior do estágio ético existe o germe da superação para o estágio seguinte, que é o estágio religioso, é o campo da fé, é a religação com o absoluto. E diz o filósofo, se no estágio anterior, né, no estágio ético, havia regras, critérios e leis, neste último não há nenhum roteiro pré-fixado. Cada caminhante faz o seu próprio caminho. Porque muitas vezes essas leis já são obsoletas ou são injustas, essas leis humanas, e aí essa pessoa que partiu para esse estágio religioso, ela já não segue tão fielmente essas regras, esses critérios, essas leis. Ela faz o seu próprio caminho, conforme o que lhe dita a própria consciência. Mas, diz Kierkegaard, esse salto, né, de um estágio para o outro, mais particularmente do estágio ético para o religioso, é um salto no escuro. O relacionamento do indivíduo é feito com o absoluto, né, com Deus,
E aí ele dá o nome de Cavaleiro da Fé. E ele diz que o salto existencial é uma necessidade para a nossa autorrealização como ser humano, com todos os riscos que traz no seu interior. Porque que riscos são esses? Antes, o indivíduo encontrava uma estabilidade no geral. É cômodo seguir regras. Se não deu certo, é a culpa, né, da sociedade, é a culpa do sistema. Então é fácil a gente acabar se acomodando, mas assumir os riscos da própria existência, das próprias escolhas, muitas vezes que não estão em conformidade com o geral, com o coletivo, com o massificado, acaba trazendo assim um grande desafio, mas é uma necessidade para a nossa autorrealização. E aí o outro filósofo alemão do século XIX, Friedrich Nietzsche, ele fala no risco. Diz ele que o risco, na verdade, tem relação com o salto de Kierkegaard. Então, para Nietzsche, a verdade é a crença que nós temos. Para nós, né, é a minha verdade, é a verdade dele, é uma opção pessoal. As verdades são subjetivas, são relativas. É uma escolha, a verdade é uma escolha efetuada na experiência do viver, diz Nietzsche. Ou seja, muitas vezes acreditamos em algo, para nós aquilo é real, é verdadeiro, mas as experiências nos amadurecem e aí a gente abandona essa crença e constrói outra. Então, os fundamentos da verdade, diz Nietzsche, estão no interior daquele que escolhe. Tanto a verdade como o próprio indivíduo são criados pelo próprio indivíduo. Nós somos co-criadores de nós mesmos e isso é um grande risco, né? A verdade e o indivíduo ser criado pelo próprio indivíduo é um grande risco, porque o indivíduo se torna responsável pelas suas criações. Olha aí, né? A convergência com Søren Kierkegaard. E quando o indivíduo percebe que a vida é um experimento, né? A vida é cheia de experiências, aí o indivíduo deixa de buscar os fins, os objetivos, as metas fora dele, mas procura dentro de si mesmo, o que lhe diz, né, a sua própria essência. E aí é que ele se torna livre e ao mesmo tempo consciente dos riscos dessa existência. Aí novamente, né, o pensamento de Kierkegaard, são muito semelhantes esses dois conceitos. E Nietzsche, no livro Assim Falava Zaratustra, conta a história de um bailarino que atravessa uma corda bamba de sua existência. Ele pode cair ou não cair dessa corda bamba, é um risco. E o homem é livre. É livre por ser o criador, né? Ele cria-se a si mesmo. Aquele que não se submete à rotina do cotidiano, não se abriga na segurança do comodismo, né, rotineiro das massas, o que lhe ditam. E aí é que está o risco, porque ele corre o risco de ficar sozinho nas suas ideias, né? O risco no isolamento dos seus atos. Não que ele esteja errado ou certo, mas precisa ter coragem de assumir, né, a sua própria verdade. Mas o risco faz parte do roteiro e o caminhante precisa caminhar.
Amigos queridos, agradeço a companhia de todos, agradeço aqueles que se inscreveram neste canal e até a próxima.